Há mais de 20 anos, Israel e Irã caminham lentamente, passo a passo, rumo a um confronto direto. Uma guerra que para muitos já estava escrita. O que vemos hoje, nas manchetes, nos alertas e nas imagens que circulam pelo mundo, é apenas o ápice de um processo que se desenhou por décadas, silenciosamente, mas de forma inevitável. Essa história começa muito antes dos drones cruzarem o céu noturno ou das explosões iluminarem as cidades. Ela se construiu com alianças discretas, espionagens sofisticadas, sabotagens cirúrgicas e discursos ideológicos impregnados de temor mútuo e hostilidade crescente. A rivalidade entre Israel e Irã não nasceu de um dia para o outro. Ela remonta à Revolução Islâmica de 1979, quando o Ayatollah Khomeini assumiu o poder e o Irã passou de aliado próximo de Israel a seu mais declarado inimigo. Com a queda do Shah Reza Pahlavi, um regime pró-ocidente deu lugar a uma teocracia que passou a considerar Israel ilegítimo, chamando-o de o Pequeno Satã. A partir daí, o Irã iniciou uma estratégia sistemática de fortalecimento de grupos que compartilhassem essa visão. Surgiram alianças com o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina e os Houthis no Iêmen, todos inimigos diretos de Israel. Em contrapartida, Israel respondeu com o que tinha de mais avançado: inteligência militar, operações clandestinas, assassinatos seletivos e o desenvolvimento de tecnologias bélicas de ponta. Uma guerra velada se instalou, com cada lado testando os limites do outro sem nunca cruzar, de forma aberta, a linha do confronto direto. Nos anos 2000, o mundo começou a acompanhar com atenção redobrada as suspeitas sobre o programa nuclear iraniano. Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica levantaram dúvidas sobre o real propósito do enriquecimento de urânio conduzido pelo Irã. Aparentemente destinado a fins pacíficos, o programa parecia avançar além do necessário para gerar energia. Israel, sentindo-se diretamente ameaçado, intensificou suas ações. Foi nesse contexto que surgiu o vírus Stuxnet, uma arma cibernética desenvolvida por Israel e Estados Unidos, que sabotou milhares de centrífugas nucleares iranianas. Em paralelo, teve início uma onda de assassinatos de cientistas nucleares em solo iraniano, ataques silenciosos, mas que carregavam uma mensagem clara: estamos te observando. A grande virada, no entanto, viria em 2018. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irã, o SCOPOA, firmado durante a gestão de Barack Obama. Esse acordo visava limitar o avanço do programa nuclear iraniano por meios diplomáticos e com rígidas inspeções internacionais. Ao romper unilateralmente o tratado, os Estados Unidos desestabilizaram o frágil equilíbrio que havia sido alcançado. Com o colapso do acordo, o Irã reativou de forma acelerada o seu enriquecimento de urânio. A comunidade internacional reagiu com preocupação, mas quem soou o alarme de forma mais contundente foi Israel. Para o governo israelense, o novo cenário representava uma ameaça existencial. A possibilidade de o Irã alcançar capacidade nuclear real deixou de ser uma especulação e passou a ser tratada como um risco iminente. A partir desse momento, a tensão evoluiu em ritmo alarmante. Israel intensificou ataques cirúrgicos a posições iranianas em países vizinhos como Síria e Líbano, além de retomar operações secretas, algumas resultando em novas mortes de cientistas ligados ao programa nuclear. Ao mesmo tempo, dentro de cada país, o cenário político também se radicalizou. No Irã, o poder se concentrou ainda mais em setores ultraconservadores. Em Israel, o governo de Benjamin Netanyahu passou a incluir figuras da extrema-direita nacionalista, cuja retórica era abertamente beligerante. Essa dinâmica interna se refletiu no exterior. A partir de 2022, as declarações israelenses deixaram de tratar uma guerra direta com o Irã como algo improvável. Passaram a admitir, publicamente, que o confronto poderia se tornar não apenas possível, mas necessário. Então veio o estupim. Em 7 de outubro de 2023, o grupo Hamas, historicamente apoiado pelo Irã, lançou um ataque coordenado e brutal contra Israel. Milicianos invadiram o território israelense por terra, resultando em centenas de mortes e sequestros de civis. A resposta de Israel foi imediata e devastadora. Mas algo mudou a partir desse ponto. O foco não estava mais apenas em Gaza. O ataque evidenciou que os inimigos de Israel operavam em sintonia estratégica com Teherã. A ameaça deixava de ser localizada, ganhava escala regional. É aqui que o conflito muda de natureza. A linha que separava a guerra por procuração de guerra direta começou a desaparecer. E, com ela,
cresceu a incerteza sobre o futuro. O papel dos Estados Unidos tornou-se um elemento central dessa equação. Ninguém sabe ao certo até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir em caso de confronto direto com o Irã. Muito menos, quais compromissos foram firmados nos bastidores com o governo israelense. Essa nebulosidade cria um vácuo estratégico perigoso. Sem liderança clara e sem intervenção diplomática efetiva, o caminho para uma escalada incontrolável se abre. E é justamente isso que estamos vendo se desenrolar diante dos nossos olhos. Nas últimas 48 horas, o mundo assistiu à maior escalada militar direta entre Israel e Irã na história recente. O governo israelense lançou uma ofensiva sem precedentes, atingindo mais de 150 alvos estratégicos em território iraniano. Entre os locais bombardeados estavam instalações nucleares, quartéis da Guarda Revolucionária, centros de comando e depósitos de mísseis. O número de mortos já passa de 70, incluindo figuras-chave do alto escalão militar e cientistas diretamente envolvidos no programa nuclear iraniano. A retaliação iraniana foi quase imediata. Em menos de 12 horas, Teherã respondeu com o lançamento de cerca de 200 mísseis e drones contra Israel. Tel Aviv, Haifa e Jerusalém entraram em alerta máximo. Apesar do sistema de defesa Iron Dome ter interceptado a maioria dos projéteis, diversos alvos foram atingidos, incluindo áreas residenciais. Pelo menos 4 civis morreram, dezenas ficaram feridos e as imagens de prédios em chamas, sirenes estridentes e populações se escondendo em abrigos dominaram as redes e os noticiários. Líderes mundiais reagiram com urgência. A ONU convocou uma reunião emergencial. A União Europeia pediu o fim imediato das hostilidades. Mas no terreno, a escalada continua. E o que diferencia essa escalada das anteriores é sua complexidade e profundidade. Trata-se de uma operação coordenada, em larga escala, com alvos altamente simbólicos. Não se tratam apenas de bases militares, mas de centros de comando, de inteligência e, sobretudo, de decisão política. Israel deixou claro que não ataca apenas o braço armado, mas a cabeça pensante da máquina iraniana. E há um agravante: o Irã, pela primeira vez em décadas, não usou intermediários. Seus mísseis partiram diretamente de seu território, atingindo Israel em resposta direta. Esse tipo de confronto direto não era visto desde a guerra Irã-Iraque. Agora, está acontecendo entre duas potências regionais altamente armadas, uma delas, com arsenal nuclear. O envolvimento de outros atores regionais é praticamente inevitável. Hezbollah, Houthis, milícias xiitas no Iraque, e possivelmente até países como Turquia e Arábia Saudita estão de olho nos desdobramentos. O Estreito de Hormuz, por onde passa quase 20% do petróleo mundial, pode se tornar o próximo foco de tensão. Já se observam impactos econômicos, alta no preço do petróleo, queda nas bolsas, instabilidade no comércio global. Em um contexto onde as decisões são tomadas com base em emoção e retaliação, um único erro de cálculo pode gerar um desastre humanitário sem precedentes. Estamos diante de um momento de inflexão na história do Oriente Médio. Uma era em que as linhas diplomáticas se tornam cada vez mais tênues, e os caminhos da guerra se impõem com brutalidade. O que está em jogo aqui não é apenas a estabilidade regional, mas o equilíbrio de poder em todo o mundo. A guerra entre Israel e Irã, que por anos foi silenciosa, disfarçada de guerra por procuração, agora se mostra em sua forma mais brutal. E ela serve como um alerta, um lembrete de que, enquanto prevalecerem os discursos de ódio, as armas falarão mais alto que a razão. De que a paz é, acima de tudo, uma escolha. E quando ela é ignorada, o preço a se pagar é sempre cobrado com sangue. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.